Eu também sou filho do meu pai. Eu sou Robin. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje a gente vai continuar nossa análise aí dos filmes que pertencem ao universo aquele compartilhado dos Novos 52. E o filme dessa vez que a gente vai falar, olha, é um grande marco aí, porque nos trouxe a estreia dele, do maior Robin de todos, do maior de todos. E não tô falando do Dick Grayson e nem do Tim Drake, e sim do nosso queridíssimo Damian Wayne, que fez a sua estreia nas animações no filme O Filho do Batman. E a DC não perdeu tempo e já fez então uma animação solo do morcegão nesse universo. Sim, então o nosso complicado e birrento Robin que nós todos amamos. Muita gente lembra dessa animação então por ser a estreia do Damian, e hoje a gente vai analisar ele um pouco mais então. Tudo isso depois da abertura. E aí galera, só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, vocês já sabem, né? Já vão deixando aquele bate-like, deixa o bate-comentário aqui que sempre ajuda aqui os nossos vídeos no YouTube. Te agradece todo mundo que sempre faz isso. Dito isso, como eu falei ali na abertura, a animação O Filho do Batman é a terceira então animação desse universo compartilhado dos Novos 52. Que começou em 2013. E assim, tem algo curioso nessa animação aqui, porque na cena pós-créditos do logo anterior, que foi o Liga da Justiça Guerra, ele dava a entender que a continuação, né, seria algo em relação ao Aquaman, já que na cena pós-crédito dessa animação aparecia o Mestre dos Oceanos com o corpo do Rei de Atlântida e ele tá todo brabão. Só que não, a deixa dessa cena pós-crédito aí viria depois desse filme que a gente vai falar hoje, que é do Filho do Batman. E essa animação ela adaptou bem livremente um arco dos quadrinhos até de certa forma recente na época, chamado, veja só, Batman e Filho. Aí o pessoal dessa animação só pensou, vamos só mudar a ordem aí do título, Filho do Batman? Nesse arco que não tem muitas edições, o Batman é pego de surpresa pela revelação que ele tem um filho com a Talia al Ghul, chamado Damian Wayne. E ele é um moleque bem difícil. A animação pega essa premissa e dá uma grande espichada na história e muda bastante coisa. E vamos ver se essas alterações foram pro bem ou pro mal. Bora analisar então essa animação do Filho do Batman. O Filho do Batman. O filme começa na sede do Mandarim, da Liga dos Assassinos, onde o Ra's al Ghul está mostrando todo o seu grande exército de ninjas para o seu netinho pré-adolescente, Damian Wayne. Ele, tal qual o Mufasa do Rei Leão, diz que um dia o Damian vai sucedê-lo como chefe da Liga, e que tudo isso pertence a ele. Tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Sim, vovô. A mãe do Damian, a Talia al Ghul, também está ali. Contudo, de repente, a Liga é atacada por um grupo de assassinos. E não é bem um grupo, é tipo um exército que chega metralhando todos aqueles super ninjas que estavam treinando. E assim, realmente é bem engraçado que nessa cena do ataque aí desse exército no QG da Liga, a Liga dos Assassinos, os caras ficam ali com espada, arco e flecha, usando coisas rudimentares. E assim, sendo a Liga dos Assassinos, eu acho que eles poderiam ter isso, mas também armas, sabe? Nisso aí o Ra's al Ghul se planejou mal. Mas quem decide tomar uma atitude é a Talia. Ela sai matando geral desse exército e combatendo eles, usando, veja só, armas. Enquanto isso, dentro da sede, o Ra's acaba cercado por vários atiradores. E não me pergunte como, mas ele consegue ficar desviando os tiros só com as suas espadas. Então, nesse momento, o comandante desse exército se revela e é o Exterminador. Isso porque, nesse universo, o Slade é um ex-braço direito do Ra's al Ghul, e agora ele quer tomar a liga pra ele. E esse é um comportamento bem drástico do que a gente tá acostumado a ver, né, as atitudes do Exterminador normalmente nos quadrinhos. Ele aqui é o grande vilão desse filme, só que essa atitude dele querer virar um super chefão, né, de uma organização inteira, e agir de forma tão emocional que realmente parece que ele tem uma rixa no passado ali com o Ra's al Ghul, uma coisa mal resolvida, e isso realmente não combina muito com o Slade. Ainda mais se você pensa que teve um dia que o Slade ficava trabalhando pro Ra's al Ghul, sabe? Olha, isso pra mim não faz nenhum sentido. E durante sua batalha com o Exterminador, que é bem maneira, o Ra's é fatalmente queimado em uma explosão, provocando a ira do Damian, que encontra o seu avô. O garoto vai tentar falar com seu vovozinho, e aí parte pra cima do Exterminador com raiva. E assim, pra nossa surpresa, o Damian mostra que se garante com a sua espada. E num gesto inteligente, ele faz esse teto desabar para em seguida ele apunhalar o olho direito do Slade. O Exterminador sai dali gritando que ainda vai querer a sua vingança, mas que o seu objetivo já foi alcançado. Enquanto isso, o Ra's tenta alcançar o Poço de Lázaro, e o Damian o encontra junto com a Talia, mas eles veem que o Ra's al Ghul morreu antes que ele pudesse tocar as águas do poço. E é então que a Talia decide levar o Damian para um local, a cidade de Gotham.
Isso tudo então é uma grande introdução aí do Damian. E essa introdução é importante primeiro para realmente mostrar o Damian com a família dele, né? A família que criou ele, mostrar como que ele tem esse lado emocional e também de servidão, porque aí ele acha que vai ser esse grande manda-chuva da Liga dos Assassinos. E mostra como o Damian se importa com a Talia e com Ra's al Ghul. Só que pra mim já essa introdução em Exterminador, que eu não consigo comprar nem um pouco ele agindo dessa forma, e a própria Liga dos Assassinos ali atirando o carro em flecha, isso me tirou um pouco do filme, até porque essa introdução ela até é um pouco longa, né? Ela tem quase 10 minutos. Então isso tira bastante história do que poderia estar sendo melhor aproveitado aí ao longo do filme. A história então vai pra Gotham, e vemos o Batman confrontando o Crocodilo, que vejam só, se tornou viciado em esteroides, e criou uma cauda usando um mutagênio estranho. Eles têm um pequeno embate, com o Batman inclusive jogando essa empilhadeira no Croc. Contudo, quando o vilão quase mata o Batman, a Talia dispara uma arma de choque nele, o salvando. O Batman fica chocado em ver ela, mas é só o começo da noite, porque depois eles vão pro barco dela e o ambiente fica mais alegre ali entre os dois. Eles têm uma conversa inicial que faz referência ao que rolou na HQ do Filho do Demônio, onde a Talia drogou o Batman e depois eles tiveram, né, uma noite mais agitada. Mas fora eles falando tudo isso do passado entre eles, a Talia conta toda essa treta que tá rolando com a Liga dos Assassinos. Ela informa o Batman da morte do seu pai, e que o responsável por isso era alguém que achava que seria o sucessor do Ra's. Mas tudo isso mudou quando, no passado, o Ra's al Ghul encontrou o Batman, e o considerou seu sucessor. Obviamente, ela tá se referindo ao Exterminador. Só que a grande bomba mesmo é quando ela revela a existência do seu filho pra ele. O filho deles. E o seu filho? Filho? Ela mostra o Damian e a reação dele é parecida com a da HQ, onde ele olha pro Bruce e comenta que ele achava que o seu pai era mais alto. Não fique tão surpreso, papai. Achei que você seria mais alto. A Talia deixa o Damian aos cuidados do Batman, na esperança de que ele possa protegê-lo do Slade, pois o assassino não está ciente da identidade do Batman ou do romance que ele teve com a Talia. O Damian já mostra o seu lado convencido quando ele pede para dirigir o Batmóvel. Olha a audácia do garoto. E palmas pro Batmóvel dessa animação, que tá lindo e parece com o do Bravos e Destemidos. Só que no meio dessa história toda, tem uma outra trama envolvendo o Dr. Kirk Langstrom, que muita gente conhece aí como sendo, né, o vilão morcego humano. E sim, essa trama aqui dele envolve o seu soro que transforma humanos em morcegos humanos. A gente vê que ele não vem tendo tempo para sua família e tá trabalhando demais. Mas nessa noite, ele é atacado por um daqueles ninjas do Exterminador. E chegando na Batcaverna, o Alfred é apresentado ao Damian, e o garoto estranha que o Bruce só tem um serviçal. Mas rapidamente o Batman fala que ele é família. Tem uma cena engraçada do Alfred colocando o desenho dos Looney Tunes pro Damian ver, e também comentando que o Damian lembra o Bruce nessa idade. Talvez o senhor também queira castanhas quentinhas e uma toalha úmida para as mãos. Já na cena seguinte, o Slade mostra que capturou toda a família do Langstrom. O doutor revela que tinha sido empregado pelo Ra's para recriar e melhorar a sua fórmula do morcego humano. O Slade, agora chamando a si mesmo de Exterminador, ameaça a vida da esposa e família do Langstrom e o força a acelerar o seu trabalho. Então, esse núcleo aí da fórmula do morcego humano, isso de fato também tem ali na HQ original. Mas ela é tipo só uma side quest pro plano final da Talia, que na HQ ela que sim é a grande vilã dessa história. Mas aqui nessa animação ela adquire muito mais importância e tempo da narrativa, e ela não é tudo isso. Ela é uma história bem rasinha assim dessa família sendo sequestrada, e parece que eles deram uma espichada a mais desse mini arco da HQ para realmente ter mais tempo dentro dessa história dessa animação. Mas assim, como eles já mudaram tanta coisa no material original da HQ, eu não me importaria daqui a pouco deles ter tirado toda essa parte aí do morcego humano, do gênio, e ter colocado um outro tipo de história, sabe? Mas isso poderia ter sido substituído por qualquer outra coisa. Daqui a pouco coloca um outro vilão, uma outra sidequest mais interessante, poderiam ter feito isso. Durante a estadia do Damian na mansão, o Bruce reconhece que o Damian é habilidoso. Afinal, saca só ele podando essas árvores com a espada dele. O garoto mostra o seu lado desobediente quando ele foge da mansão e aparece no escritório do Bruce. O Damian mostra que ele nutre o desejo de vingar a morte do seu avô, matando o Slade, o que o Bruce imediatamente se opõe, dizendo ao Damian para nunca matar. O garoto responde que ele foi ensinado a destruir os seus inimigos. E em seguida ele fala do braço direito do Exterminador, o Ubo, e que ele está em Gotham. E aí o Bruce claramente saca que o menino hackeou o computador da Batcaverna para ter essas informações.
E essa cena aí do escritório é muito legal do Bruce com o Damian, porque já mostra esse primeiro embate aí das filosofias dos dois, sabe? Já que, né, o Bruce tem a sua regra de não matar, e o Damian ele foi criado na Liga dos Assassinos, onde não dá pra mostrar misericórdia, tem que matar os seus vilões. Então, assim, é um completamente oposto do outro. Só que, infelizmente, pra mim, essas cenas legais do confronto entre os dois, das ideias e da maneira de agir, tem poucas vezes na animação, e eu gostaria de ter visto muitas dessas cenas. Ao contrário, será de cenas do morcego humano ou do soro dele. Até porque é muito interessante ver o Bruce agindo como o pai, sabe? O Batman sendo o pai. Em outro local, a Talia, que até agora estava muito bem nesse filme, resolve não agir mais com a cabeça dela e ataca de forma burra uma fortaleza que ela acha que o Slade tá. E dito e feito, todos os ninjas dela morrem e ela é capturada pelo Exterminador. Enquanto isso, o Batman vai até o Asilo Arkham e, interrogando o Croc, ele percebe uma pista sobre o mutagênico que ele tinha usado, e é um feito pelo Dr. Langstrom. E indo até o apartamento do Doutor, ele encontra uma criatura parecida com um macaco mutante, e ele o derrota, antes que o prédio seja atingido por um ataque de drone. É uma luta realmente aleatória só para ter uma cena de ação. E depois de extinguir um fogo, usando uma torre da água, o Bruce recupera uma Shuriken como uma evidência, deduzindo o envolvimento do Exterminador. Aí é trabalho de detetive, né, galera? Mas assim, como eu comentei ali, essa luta que ele tem com esse mutante gorila aí que aparece do nada, ela realmente, como eu falei, ela só é uma ação ali desnecessária para ter um pouquinho de ação do Batman lutando contra o vilão. É que lance que parece que essa animação aqui tinha que botar talvez uma cena de ação a cada 5, 7 minutos dela. E voltando pro Damian, contra as ordens do Batman, ele deixa a Batcaverna e persegue o Ubo, um dos asseclas do Exterminador. O garoto invade o apartamento dele e tem uma luta mortal com esse capanga. O Ubo aqui inclusive tem essas garras de Wolverine. A treta sai do apartamento e chega nas ruas de Gotham. O Damian fica tentando arrancar dele a informação de onde que o Exterminador está, mas quando o capanga se recusa, o Damian ameaça matá-lo. Mas antes que o garoto possa fazer isso, quem chega ali é o Asa Noturna, que intervém, confundindo o Damian com um criminoso. A história corta pro Dick ligando pro Batman, todo machucado e lanhado, dizendo que tem um garoto que diz que é filho dele, mostrando aqui que o Dick capturou o Damian. Ele disse que é seu filho. Pô, é que desculpa continuar falando um pouco mal desse filme, mas assim, é decepcionante essa parte. Principalmente se você vê o que tem ali nos quadrinhos desse arco. Porque lá nos quadrinhos tem uma luta muito impactante do Damian contra o Robin atual ali da época, que era o Tim Drake. Que o Tim Drake ele é pego de surpresa ali pelo Damian, e o Damian tá querendo testar quem que é esse parceiro que luta do lado do pai dele. E aí tem uma luta muito pegada dentro da Batcaverna, todo mundo se fere ali, e o Damian consegue derrotar o Tim Drake, deixa ele todo machucado ali. E aqui eu achei que eles iam fazer a mesma coisa, mas aí com Asa Noturna. O que até seria interessante pro próprio Damian, o Dick poderia ficar tentando conversar ali com o Damian, extraindo coisas dele, e a gente teria mais diálogo entre os dois, e seria muito interessante ter isso. Mas não, a história simplesmente corta ali pro Dick depois já chamando o Batman no Batmóvel. O Dick derrota o Damian e o traz de volta à Batcaverna, enquanto depois ele fica recebendo um tratamento do Alfred, já que ele recebeu muitos cortes da espada do Damian. Nesse meio tempo, o Damian fica olhando o traje do Robin, até zoando ele, mas o Dick fala que falta treinamento e obediência ao garoto. O Bruce chega ali e também repreende o Damian, falando da sua imprudência e vontade de matar dele, dizendo para o garoto controlar o seu desejo de vingança, como o Bruce faz todos os dias. Ele completa falando que fazer o jeito certo não é fácil. Mostrando a Shuriken para o menino, o Batman decide fazer do Damian um novo Robin para discipliná-lo. Pô, e aí de novo tem mais uma cena legal do Batman com o Robin. Quase sempre quando tem cena dos dois é legal nessa animação. Mas aí a animação já dá um pulo e mostra o Batman já com o Robin, né? O Damian sendo o Robin. E aí não me pergunte como, mas o Damian já tem um novo traje de Robin prontinho para ele. Mais um? E assim, tá lindo esse traje de Robin aí do Damian. Tá muito legal mesmo. Eles depois encontram o comissário Gordon, que os ajuda com uma dica de onde o Dr. Langstrom possa estar. E os dois dirigem-se a um estádio abandonado, de onde se acredita que os assassinos do Exterminador estejam operando. Antes de invadirem esse local, tem um momento legal do Bruce falando que o seu pai costumava levá-lo ali para passear. Ele já tenta ensinar ao Damian paciência na infiltração desse estádio e a pensar melhor. Dentro do local, o Batman e o Robin acham o doutor. Só que o Damian é impaciente no interrogatório e eles são expostos quando o garoto recorre rapidamente à violência. A dupla dinâmica enfrenta alguns ninjas, mas quando eles chegam no gramado do estádio, eles começam a ser atacados por vários morcegos humanos ao longo do caminho.
E aí, ao que parece, o Exterminador já começou a usar então a sua fórmula de morcego humano e alguns membros do seu exército. E atuando já com uma dupla dinâmica ali, o Batman e o Robin eles vão conseguindo sair então desse estádio. Só que enquanto eles estão saindo ali, o Damian vê de longe lá o Dr. Langstrom também tá fugindo e aí ele vai até ele. Mas aqui já é mostrado que o Damian não tá tão violento quando ele captura o Doutor. De volta à Batcaverna, o Dr. Langstrom revela que o Exterminador quer usar a fórmula do morcego humano para criar assassinos super avançados e capazes de voar. O Batman pede para o Doutor trabalhar com a Asa Noturna no antídoto, e enquanto fazem esse plano, é revelado que o Exterminador, vendo vídeos do novo Robin lá no estádio, já deduz que ele luta igual aos ninjas da Liga dos Assassinos. Ele fala com a Talia, que está sofrendo um bocado, e dá a entender que ele já sacou que o Damian é filho do Batman e da Talia. Eles o encontrarão. Pra mim está ótimo. E em parte o que eu acho lamentável aí nessa questão da Talia al Ghul é que no final ela acaba virando um pouco essa questão da donzela em perigo, o que estraga bastante o personagem que estava bem até agora. E também que é bem diferente ali do arco da HQ, né, que ali ela é a grande vilã da história, né. Ela bola todo esse plano para deixar o Damian ali com o Bruce, porque ela sabe que o Damian vai dar o trabalho para ele e ele vai ficar ocupado enquanto ela faz os seus planos malignos. Eu acho que daqui a pouco teria funcionado melhor se ela fosse realmente a vilã dessa história. E enquanto o Dick trabalha com o Dr. Langstrom em uma cura para o soro do morcego humano, o Batman e Robin voam para um castelo na Ásia para resgatar a família do Dr. Langstrom. O Damian deduz que esse seria o local onde o Exterminador estaria, e no caminho tem uma conversa muito interessante de pai e filho. O Damian diz ao Batman como ele foi criado desde cedo para ser esse grande sucessor da Liga. Aí o Bruce conta pro seu filho que ele aprendeu a confiar nas pessoas e a ter amigos, e manda um baita ensinamento. Como você vai querer liderar a humanidade se você nunca fez parte dela? Eu tive amigos. Até onde sei, você só teve treinadores. É diferente, Damian. Pô, como eu venho sempre frisando, né? São nesses momentos aqui de pai e filho que a animação ela brilha nos seus melhores momentos. Pra mim, essa é a melhor cena do filme porque tem essa conexão, né? Do Damian tentando se conectar mais com o pai tentando se conectar mais com o filho. E como eu disse, eu gostaria de ter tido mais cenas assim deles podendo conversar mais. Ver realmente esse laço se criando mais e mais. Eles invadem esse castelo e não encontram ninguém da tropa do Exterminador ali. A dupla dinâmica encontra a família do Langstrom e ela tá sã e salva. O Batman também deduz o sequestro da Talia, depois de encontrar sinais de tortura em uma cela vazia. Mas ele não fala isso pro Damian. O Exterminador, na verdade, fez com que a filha do Langstrom discretamente dê ao Robin uma mensagem em troca de sua vida e de sua mãe, dando a Robin a sua localização para lutar com ele sozinho em até 48 horas. Senão, a Talia vai morrer. E o Robin então assiste essa mensagem sozinho, sem contar nada pro Batman. O Asa Noturna agora nessa animação, como ele vira o cara ali da cadeira que fica dando suporte, ele vai eliminando opções que o Exterminador possa estar utilizando ali, isso da base da Liga dos Assassinos, e ele vê que ele só pode estar operando então numa base de petróleo que tem perto do Reino Unido. Enquanto o Batman tá distraído com essa conversa com a Asa Noturna, o Robin foge do hotel onde eles estão e vai até essa plataforma de petróleo sozinho para encontrar sua mãe. Ele vê que essa plataforma tem um esquema subaquático e aí então ele finalmente encontra a Talia e o Exterminador numa caverna abaixo do fundo do oceano, junto com um bando de morcegos humanos e outro poço do Lázaro. A plataforma de petróleo está sendo usada para bombear esses fluidos para vendê-lo. O Robin puxa uma arma para matar o Slade, que segura uma contra a cabeça da Talia em resposta. O Robin deixa cair a sua arma, mas quando o Exterminador dispara contra ele, a Talia salta na frente abaleada, dizendo para o Damian correr. Só que o Damian não consegue muito tempo e o Exterminador já encurrala ele. Mas aí o Batman chega ali e o protege. Vendo isso, o Slade ordena que os seus morcegos humanos ataquem. O Batman, com seu preparo, atira alguns batarangues, que são alguns especiais, já que eles emitem ondas sonoras que afugentam essas criaturas. Pô, e meio que acaba aí essa grande ameaça dos super soldados morcegos humanos. E sério, como eu falei, só serviu para algumas cenas de ação como a do estádio ou aquela do Batman lutando com o gorila. E se for parar pra pensar mesmo, esse exército super ultimate aí do Exterminador é bem fácil de derrotar, né? É só utilizar essas ondas radar aí que acaba com os morcegos num minuto. O Batman parte pra cima do Exterminador e dá uma bela surra nele. Só que quando o Bruce vai até a Talia pra ver como que ela tá, o Exterminador aproveita e dá uma fugida dali. Aí o Batman marcou bobeira. O Robin persegue ele e diz que vai derrotá-lo. Aqueles morcegos mutantes escapam da base subterrânea quebrando tudo, bem a tempo do Asa Noturna e do Dr. Langstrom chegarem ali com o bate-jato. E vejam só, o Doutor fica disparando com essa arma várias ampolas com antídotos contra esses morcegos, os curando. É um método pouco ortodoxo para conseguir capturar todos, mas funciona. Já dentro da base, numa espécie de caldeira, se inicia a batalha final da animação do Damian contra o Exterminador.
E ela já começa bem violenta. Pô, e o cenário dessa batalha aí tá bem épico mesmo. E a animação aí dessa batalha final é bem feita. Até porque tem esse vermelho aí das caldeiras com lance de violência na tela. O que eu só não engulo muito é talvez esse Exterminador aí agindo de forma tão passional. Ele até fica reclamando ali pro Damian como que o Batman estragou tudo lá, porque ele queria virar o super chefe lá da Liga dos Assassinos. Ele queria ser o sucessor, mas o Batman estragou tudo. Pô, o cara só fica chorando pro Damian, sabe? Outro detalhe legal é que durante toda a luta é só o Damian que luta contra o Exterminador. Ele não recebe ajuda, e isso é importante pro personagem. Agora, o impressionante mesmo é ele lutar de igual para igual com o mercenário. Rolou uma nerfada aqui. Em meio a isso, o Batman consegue trazer a Talia de volta à vida, mergulhando ela no Poço de Lázaro. Já o Damian, usando muita estratégia, derrota o Exterminador, que de uma forma irônica fica todo queimado, tal qual o Ra's al Ghul lá no começo da animação. E aqui tem um momento de virada pro Damian, porque o mercenário pede para ele matá-lo, mas o Damian se recusa a fazer isso, chamando a si mesmo de filho do seu pai e que ele é o Robin. Eu também sou filho do meu pai. Eu sou Robin. E assim, é um momento bem badass e bem legal do Robin. Só que eu só compro aí pela metade aí esse fechamento do arco dele. Porque assim, eu entendo o que eles quiseram fazer nesse final. Dele realmente se assumindo como filho, né, do Bruce, ele assumindo a filosofia do seu pai. Mas eu não acho que a animação fez o suficiente pra eu comprar essa virada aí do Robin no final. Pelo menos eu acho que ainda teriam que ter mais umas 3, 4 cenas do Bruce falando com o Damian sobre a filosofia dele, fazendo ele entender melhor por que ele não mata. Então assim, eu acho que ela é meio apressada essa reviravolta aí do Damian já todo misericordioso e não querendo matar no final. Então fica aí pela metade. Por causa daqueles estragos dos morcegos humanos, a base submarina tá inundando. A Talia, o Bruce e o Damian conseguem fugir dali com uma cápsula de fuga. E detalhe, o Batman tá nem aí pro Exterminador, que fica ali e tem um destino incerto se morrer ou não. O trio depois é resgatado pelo Asa Noturna. Em seguida, o Batman e a Talia discutem sobre a custódia do Damian. Ela até propõe para eles três governarem a Liga, e assim eles seriam imparáveis. Mas o Bruce recusa isso e pede pro Damian ficar com ele, já que agora ele é o Robin. O garoto chega ali e claramente ele mostra que quer ficar com seu pai. A Talia finalmente decide deixar o Batman levar o seu filho e torná-lo ótimo. E aí o Batman e Robin assistem enquanto a Talia vai embora com a Liga dos Assassinos, mas ela promete que virá buscá-lo. O filme se encerra com os dois olhando para o pôr do sol, e novamente o Damian pergunta se ele pode dirigir o Batmóvel. Eu dirijo. Não. Eu sei dirigir. Não. E essa então foi a análise da animação O Filho do Batman. E assim, essa animação ela não é de todo mal. Ela é no máximo ok, sabe? Onde eu disse onde ela realmente brilha é em quase todos os momentos que tem o Damian, que é essa apresentação desse novo personagem que muita gente queria ver. Em quase todas as cenas que tem ele com o Bruce interagindo, elas são boas. É legal ver essa diferença de atitude de um do outro e o Bruce tentando ensinar mais coisas ali pro Damian. Como eu disse, eu senti falta, né, de mais cenas dos dois juntos. Eu cortava, sei lá, quase metade daquela trama lá do morcego humano, do doutor com a família dele, e botava mais cena do Damian com o Bruce. Eu sei que a gente teria disso mais em outras animações, sabe? Mas analisando exatamente como tá aqui no filme, que eu gostaria de ter visto, eu gostaria de ter visto mais coisas então do Bruce com o Damian. O Exterminador ali também eu acho bem ok, sabe? Essa questão dele querer virar o líder da Liga dos Assassinos, eu acho isso bem caído, mas pelo menos é aquele vilão que dá aquela ameaça física, né? Então dá pra ter uns duelos de espada, é mais maneiro de se ver, e até entendo então por que eles colocaram ele como vilão desse filme. Mas galera, isso é o que eu achei então da animação. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam quando viram pela primeira vez e agora revendo aqui esse vídeo de análise, o que vocês perceberam mais desse filme? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 plataformas de financiamento, no Padrim e no Clube de Canais no YouTube. Até a próxima galera, tchau tchau!